Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo vai para o ciclo 6. Eu sou a professora Cadidia Menezes, a professora de língua portuguesa da Escola Graciliano Ramos, atuando na unidade prisional Juiz Hitler Cantalice. E antes de começar nosso assunto propriamente dito, eu quero trazer duas informações importantes para vocês. A primeira delas é: não deixe de responder às atividades, não deixe de clicar lá. O nosso coordenador manda toda semana um link com as atividades, com a explicação das atividades. Então, não deixa de responder, porque é através dessas atividades que nós vamos computar a tua frequência e te atribuir uma nota, beleza? Qualquer dúvida, procura a gente no WhatsApp ou vem na escola que a gente vai estar à tua inteira disposição. Se você ainda não tem o número da escola gravado no seu celular, grave, porque é através dele que nós vamos poder te ajudar e te atender da melhor forma possível. O segundo aviso é que no mês de outubro nós vamos ter uma oficina de fotografia. Mês passado nós fizemos uma oficina de currículo e entrevista e foi maravilhosa. E agora a gente vai ter uma oficina de fotografia, nós contamos com vocês, né? E agora nós vamos entrar no nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre tipos de textos, né? A gramática, ela, para que o aluno possa entender melhor como é que funciona a estrutura do texto, ela classifica os textos. E essa classificação ela se dá a partir do objetivo, da estrutura, da linguagem de cada texto. E geralmente as gramáticas elas apresentam 4 tipos de texto: texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo e texto instrucional. Hoje nós vamos falar sobre o texto narrativo. E o próprio nome já está dizendo qual é o objetivo desse texto: narrar. Narrar é contar uma história. E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós narramos histórias o tempo todo. Quem nunca numa roda da família não foi lembrar coisas do passado e foi contar a história? Exemplos, situações que os pais da gente nem sabiam. E aí quando a gente se torna adulto ou adulta, a gente vai e acaba contando, né? Quem aqui nunca assistiu uma novela e foi falar para o vizinho e a vizinha o final da novela, narrando a história, contando a história? Então a narração ela faz parte do nosso dia a dia. Mas um texto narrativo, ele tem 5 características importantes que a gente não pode perder de vista. O primeiro deles é um enredo, é a história propriamente dita, né? Então veja, quando a gente vai contar uma história, a gente tem o clímax, a gente tem a história, né? Então o enredo é a história em si, é esse movimento dos personagens, né? Então tem um enredo, tem os personagens, são esses personagens que vão atuar, né, nessa história, que vão se movimentar nessa história. Essa história ela passa num espaço, num lugar. Então o espaço é uma característica da narração. O tempo, que tanto pode ser cronológico, né, que pode ser datado, por exemplo, em 1983, em 1985, em 2004, em 2020. Aconteceu um fato na pandemia no ano de 2019. Então a gente vai datar. Mas também existe o tempo que não é cronológico. Por exemplo, quando eu digo assim, era uma vez, há muito tempo atrás, são palavras-chave que vão nos dando dicas e ideias de mais ou menos qual o tempo que aquela história aconteceu. E nós temos o enredo, os personagens, o espaço, o tempo, e nós temos o narrador, que é aquele que conta a história, que tanto pode ser um narrador personagem, porque é aquele que narra e participa da história, como ele pode ser um narrador observador, é aquele que observa e que conta a história. Tá bom, pessoal? Então, para ser um texto narrativo, tem que ter enredo, personagem, espaço, tempo e narrador, beleza? Esse aqui embaixo ou aqui em cima, se for pelo WhatsApp vai ser aqui em cima, nós vamos dar 2 links. Um link que vai levar você para um outro vídeo explicando isso que eu acabei de falar para vocês, e um outro link que vai te levar para um texto para que você possa aprofundar esse conhecimento. Em seguida, responde a atividade, não é? O texto narrativo é um texto que faz parte do nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia. Então, é um texto muito próximo da gente, é um texto que a gente acaba
se deparando no nosso cotidiano, na nossa caminhada. Então, eu tenho plena certeza que vocês não vão ter dificuldade para entender o que é um texto narrativo. Basta se focar nas características que eu falei aqui: tempo, espaço, enredo, personagem e narrador. Um forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, nos procura no privado. Vai lá na escola, no WhatsApp da escola, nos procura lá, que nós estamos à inteira disposição para te atender e tirar qualquer dúvida que você precisar. Até mais!